Todo ser humano é um universo em miniatura. A ira do Senhor. A ira de Deus é revelada desde os céus contra a aldeia global que suprime a verdade pela injustiça. E todos os que habitam no meio dessa Babilônia dos nossos dias estão sujeitos à ira divina, pois a comunidade global tem se rebelado contra Deus. Os gigantes do liberalismo se excederam nas suas indiscrições, ao ponto de afrontarem justamente o Deus Santo, que até então os mantinha nas suas posições de poder. Na sua precipitação, os globalistas se levantaram contra os céus, sem perceber que estavam a cavar a sua própria sepultura. E todos os que se deixaram levar de tal maneira que se fizeram insensíveis aos sinais da decadência social e da ruína moral, sofrerão as consequências do eclipse global que está por vir. Corra, 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 ó povo meu, livrai a sua alma da ira do Senhor. Em semelhante sentimento escreveu o profeta Jeremias: Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. Esse vento destruidor do qual fala o profeta é o ímpeto de poderes seculares que se levantam para dispersar os povos e arruinar os planos dos rebeldes que na sua loucura têm agido contra o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela a Armênia, a Rússia, a China e o Irã. O ímpeto dessas forças tem crescido rapidamente nos últimos anos, ao passo que o mundo ocidental tem se enfraquecido por priorizar a política comercial em detrimento da moral e da religiosidade, e também pela rebelião da sociedade civil contra a ordem do Estado. A queda do mundo ocidental nunca esteve tão próxima. Essa crise de ordem moral e espiritual é uma ferida grave, e por mais que se tente esconder, é notável que a dissimulação e a apostasia têm conduzido o Ocidente ao caos. corra, 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 ó povo meu, livrai a sua alma da ira do Senhor. A agenda da Babilônia Global inclui o estabelecimento de novas convenções sociais que são diretamente contrárias aos valores bíblicos. Porém, essa rebelião ideológica tem se agravado na condução de iniciativas que buscam a criminalização do cristianismo puro e sancionado pelo documento sagrado. Nenhuma ameaça pode ser mais alarmante do que a possibilidade de comprometer a voz da cristandade, pois para o verdadeiro cristão, nem mesmo a própria morte se faz tão preocupante quanto a possibilidade de perder a liberdade religiosa e a entonação do discurso bíblico, que é o legítimo alicerce do mundo ocidental. Pois os valores seculares, incluindo as sutilezas da psicanálise, são insatisfatórios para a edificação social, e a sua recente importância é mero artifício, movido pela força da convenção, que se aproveita da estrutura judaico-cristã que foi estabelecida primeiro. E partindo desse fundamento sólido, suas posições de importância relativa são articuladas. Em outras palavras, o atual direcionamento do mundo ocidental é subversivo, pela maneira com que aprova uma filosofia de vida dissoluta, cuja aparência de êxito econômico não se sustenta por seus próprios empreendimentos, mas antes porque dispunha dos recursos da sua herança patriarcal. De maneira que nada se sustenta no mundo contemporâneo se não for judaico-cristão em seu rudimento, e negar isto é negar 2 milênios de história da humanidade. Por razão destes tão acentuados desvios, o espírito dos profetas nos compele um profundo sentimento de separação. É natural para o cristão que a sua busca por santidade logo faça se desligar da Babilônia.
pois temos o sentimento de que só teremos paz e satisfação quando estivermos longe dos devassos e insubmissos que não amam a Deus. Assim, o Espírito nos conduz à separação do mundo, mesmo quando sabemos que se nós mesmos não tivéssemos pecado contra Deus, não estaríamos no meio da Babilônia, assim como está escrito, porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia, livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Corra, 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 povo meu, livrai a sua alma da ira do Senhor. Estas palavras de Jeremias suscitam uma grande questão. Se a Babilônia dos seus dias era uma geografia real, às margens do rio Eufrates, qual seria o endereço da Babilônia dos nossos dias? No livro do Apocalipse está escrito que João viu a tal cidade, como se fosse uma mulher embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. O texto diz que assim que João a reconheceu, ele ficou bastante confuso e admirado. Muitos eruditos ao longo dos séculos identificaram essa referência como uma alusão à grande cidade de Roma, com as suas 7 colinas. Porém, essa interpretação deve ser considerada arcaica e sem aplicação nos nossos dias. Além disso, dificilmente essa identificação seria motivo de espanto para João. Em todo caso, a procura pela Babilônia escatológica ainda pode nos revelar um resultado inusitado. E podemos encontrá-la justamente onde jamais teríamos imaginado ou desejado que fosse verdade. corra, 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 povo meu, livrai a sua alma da ira do Senhor. No livro do profeta Daniel, o paradigma escatológico é ilustrado por um grande conflito, uma disputa entre os poderes localizados ao norte e ao sul do Estado de Israel, incluindo a manifestação do Anticristo. Pois a Babilônia escatológica e o mundo ocidental devem ser relacionados ao Rei Sul, enquanto os príncipes da Média e da Pérsia, bem como Gog e Magog, são relacionados ao Rei Norte, enquanto Israel e o Anticristo estão posicionados entre os poderes. Pois Israel é a verdadeira porta entre o Oriente e o Ocidente, e enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Aqueles que apontaram suas armas agora levarão o tiro, e aqueles que se exaltaram pela sua força perderão seus jovens na batalha, e todo o seu exército será destruído. A Babilônia era um instrumento da ira do Senhor, um copo de ouro sedutor que encantava os povos com ilusões de grandeza e deleite. Por meio das suas mentiras, o mundo foi embriagado, pois do seu vinho beberam as nações. E por isso as nações se enlouqueceram contra o Senhor, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia e avareza, e cheios de maldade e de inveja, homicídio, contenda, engano, foram embriagados pelo mal. As suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em seus próprios corpos a recompensa que convinha ao seu erro. Esse sentimento
perverso tem conduzido a sociedade no exercício de coisas inúteis que não levam a nada. Pois mesmo sabendo que a Bíblia condena como dignos de pena capital os que praticam tais coisas, estes não somente as fazem, mas também consentem com os que fazem assim. Em um só momento, esse castelo de Catas cairá, e a Babilônia será arruinada. E mesmo sabendo dos seus erros, seus habitantes lamentarão por ela, de tão iludidos que estão com as suas falsas promessas de suposta liberdade e igualdade. Porém, não se poderá curar a sua ferida. Aqueles que desejam curar a Babilônia ficarão decepcionados. Todos terão que deixá-la e retornarão, cada um à sua própria soberania, pois o sonho do mundo global não se concretizará. Não se concretizará. E, na verdade, já está acabado. A ira do Senhor. Queríamos curar a Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a e vamos-nos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegado o teu fim, à medida da tua avareza. Por outro lado, o Santo de Israel, a porção de Jacó é diferente, pois esta é a divindade formadora de tudo o que há. E Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Que você tenha uma semana abençoada. Mivarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vihunecha, Issa Adonai panavelecha veyasamnecha shalom, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. No nome de Yeshua, o Messias. Amém. Amém. Eu sou Rafael Diniz de Souza e eu gostaria de te apresentar o meu estudo bíblico Livrai-nos de todo o mal.